Galera, beleza? Esse vídeo vai em resposta a uma mensagem que eu recebi. A pessoa me questiona em sua mensagem dizendo: não existe injustiça na obra de Deus. Eu acredito que ela deva estar se referindo à injustiça na obra de Deus, a um cargo de confiança que ela recebe devido a estar muito tempo na igreja, ser uma pessoa prestativa, ajudar o próximo. Então a pessoa acaba recebendo um cargo de confiança, seja ele jovem, obreiro, evangelista, diácono, padre, independente da religião que ela segue. Ela, devido ao tempo e ser uma pessoa sempre pronta a ajudar, recebe um cargo de confiança. Porém, a obra de Deus que o Senhor Jesus se refere não é essa de receber cargos na igreja, pois o Senhor Jesus diz, está muito claro em Mateus 6:29, que a obra de Deus é crer naquele a quem Deus enviou. Está muito claro. Não se trata de cargo na igreja, posição, nada disso. Mas, enfim, a pessoa diz assim: não existe injustiça por parte de uma liderança espiritual. Não existe. Então, se o líder espiritual está lá, ele maltrata as ovelhas, se ele pisa nas pessoas, se ele prega um evangelho diferente da palavra de Deus, as pessoas que estão lá, os ouvintes, não podem questionar, segundo a mensagem que eu recebi. Porque se a pessoa questionar, a pessoa que estaria mal, a pessoa que está mal, ela está ouvindo algo que não bate com a palavra de Deus, mas ela não pode questionar. Eu te pergunto, você ouviu isso aonde? Você aprendeu isso aonde? Aonde? Porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembre-se daqueles que te pregam a palavra de Deus e a fé de quem você imita. Atente para a maneira de viver dele. Aquela pessoa que você ouve ela pregar, você tem que atentar para a maneira de viver dela. Porque se ela prega uma coisa e vive outra, então a gente não pode seguir o que essa pessoa está dizendo. Não pode. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que diz. Então é diferente do que você me diz em sua mensagem, que não devemos questionar. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O que eu fico agora? Com o seu questionamento ou com o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz? Para a gente se atentar para a maneira de viver daqueles que nos pregaram o Evangelho. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que nos orienta dessa forma. Até porque também o apóstolo João diz lá na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal nem o cumprimenteis. Para você ver, o apóstolo João, que era considerado o apóstolo do amor, diz para aquele que não tem a doutrina de Cristo, você nem cumprimentar. Quanto mais você ouvir sem questionar esse tipo de ensinamento. Então, minha amiga, meu amigo, o que você me diz em sua mensagem não procede. Você simplesmente está repetindo algo que você ouviu durante anos, que não devemos questionar, que devemos olhar com bons olhos. Com certeza, nós devemos ter bons olhos, sim. Não devemos concordar com o errado. Eu aprendi isso com um amigo meu, um grande homem de Deus, ele disse para mim que os meus bons olhos não vai tornar o que é errado em certo. Isso é uma verdade. Por mais que você tenha bons olhos, o errado não vai se tornar certo. Você deve sim questionar se o que a pessoa que te prega a palavra de Deus fala não bate com a palavra de Deus. Você deve sim questionar e deve sim fugir. Foge.
Leia a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, você nunca vai ser enganado por ninguém. Deus abençoe.